quanta saudade eu sentirei de ti. Daquele amor, do teu carinho, daquele homem tão lindo. O meu coração ir até o céu, quero sentir a tua proteção. Debaixo das asas, onde estiveres, quero estar também. Eu irei além, cantando glória ao Rei dos Reis, para todos sempre. Oh, glória a Deus! Estamos aqui mais um dia, 25 de janeiro de 2022, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, 21h57 da noite, são 9h57. Muito boa noite para você que está aqui comigo. Eu gosto de botar sempre essa música antes, ou algum louvor, mas esse louvor eu sempre faço uma abertura mais ou menos parecida quando eu crio uma série. Então essa série, a gente está numa série, ler a Bíblia inteira, uma meta bem difícil. Só vou conseguir cumprir isso aqui se Deus estiver comigo. Se eu não estiver com Deus, eu não consigo. Porque de 1º de janeiro a 31 de dezembro, todo dia, sem falhar um dia, para isso acontecer humanamente não é possível. Só com a ajuda de Deus. Amém? Então nós estamos no dia 25 de janeiro, então vou clicar aqui no 25, vai direto para o estudo do dia 25. 25 do 1, Gênesis 49:50, Salmo 25 e Atos dos Apóstolos 4. Então nós vamos ver essas três partes aqui da Bíblia. Aí tem uma contribuição aqui da pessoa que fez o material, né? Aí amanhã começa Êxodo. Então Êxodo 1 e 2, depois Salmo e Atos 5. Então Salmo e Atos vai continuar, obviamente, né? Vai até terminar o livro. Salmos são 150 salmos, então vai até o dia 100, até o 100º, 50º dia do ano, 150 dias, né? 150 salmos, 150 dias. Então, como o ano tem 365 dias, vai ser um pouquinho menos de um ano, a gente termina, um pouquinho menos de meio ano, a gente termina Salmo. Mas isso, na verdade, isso pouco importa, porque depois que terminar Salmo, ele vai direcionar para um próximo, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou botar aqui em cima aqui. Vou botar lá para julho, né? No dia 20 de julho, ó, já não vai estar mais em Salmo. Olha lá, tá vendo? 2 Reis 4, aí ele foi para Cantares, ó. Entendeu? Então de Salmo foi para Cantares, assim vai. Então ele tem a sequência dele, já está tudo programado aqui, do dia 1º de janeiro de 2022 até o dia 31 de dezembro de 2022. Está todos os dias que você clicar aqui em cima vai estar programado. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Ó. Vamos terminar em dezembro, dia 31 de dezembro. Vai terminar em Miqueias 7. Entendeu? Então esse vai ser o último dia do ano. Miqueias 7. Beleza? Mas como eu falei, isso não importa tanto, não estou muito preocupado no que vai vir depois. Estou preocupado em fazer o hoje, né? Para plantar a semente de hoje. Estou preocupado. Entendeu? Todo dia plantar a sementinha. Todo dia um tijolinho. Todo dia, até o dia 31 de dezembro de 2022, se Deus nos permitir fôlego de vida até lá. Assim será feito para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Então, vou fazer uma breve oração para iniciar o estudo. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estar aqui mais um dia estudando a sua palavra. Como o Senhor diz, examinai as Escrituras. É o que eu estou fazendo aqui nesse momento, com uma outra pessoa do outro lado que eu não sei quem é, mas o Senhor sabe quem é. E se não tiver ninguém também, Pai, o estudo é para o Senhor, a honra é para o Senhor, a glória é para o Senhor, tudo é para o Senhor. Mas eu peço que, eu creio que esteja alguém assistindo, então eu peço que o Senhor também dê saúde a essa pessoa, abençoe a vida dela, que o Senhor possa também falar com essa pessoa através da sua palavra, a sua palavra é viva e eficaz. Sua palavra, ela contempla o que nós precisamos
e não o que nós desejamos. O Senhor sabe melhor do que nós precisamos. Às vezes a gente acha que seja uma coisa, mas nós precisamos de outra. E nós nunca sabemos ao certo, pois nosso coração é enganoso. Então peço, Pai, que o Senhor nos guie, nos oriente, por favor, Senhor Jesus. Sem aqui, esse estudo não é nada, Pai. Mas com o Senhor vale muito mais do que ouro, tesouros e o que a terra possa oferecer para nós. É o que eu te agradeço, Pai. Peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então nós estamos aqui mais um dia de estudo, mais um dia da Palavra de Deus, no dia 25 de janeiro de 2022. Gênesis 49, 50. Vamos a ele. Nós estamos aqui, eu sempre separo aqui, né, já os 3 livros, separadinho aqui. Então Gênesis 49 e 50. Eu ia falar 40, 49 e 40. Ai, deixa eu ver aqui, cara. Como é que pulou isso aqui? Tava aqui certinho, o negócio desceu. Coisa esquisita. Cadê? Aqui. Não, isso aqui não. Cadê o meu negócio, cara? Meu Jesus. Ah, tá aqui. Então, vamos lá, estou no site Bíblia 1. Esse site aqui ele segue a Bíblia NVI, nova versão internacional. Estamos no Gênesis 49, no verso 1, onde diz assim: Então Jacó chamou seus filhos e disse: Ajuntem-se a meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó, ouçam o que diz Israel, seu pai. Ruben, você é meu primogênito, minha força, o meu primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Interessante. Desculpe, irmãos. Interessante que essa maneira de falar, né? Turbulento como as águas já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito e o desonrou. Ah, tá. Foi quando lá atrás, quando ele traiu lá o pai, né, tal, ele falou mentiras, etc. Triste. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Uau! Maldita seja a sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó, eu os dispersarei em Israel. Judá e seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço de seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. 11. Ele amarrará seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará novinho as suas roupas, no sangue das uvas, as suas vestimentas. Meu Deus. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon morrerá à beira-mar, e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Isacar é um jumento forte, deitado entre suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Dan defenderá o direito do seu povo como qualquer das tribos de Israel. Então Dan é uma das tribos de Israel. Sei que são 12 tribos, não é isso? 12 tribos de Israel. Então Dan é uma delas. Interessante.
Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. Gade é o quê? Também é outra tribo, será? A mesa de Asser é outra tribo também? Caramba, são várias tribos que estão aqui, é isso mesmo? Será que aqui estão descrevendo as tribos de Israel? Será farta, ele oferecerá manjares de rei. Naftali é uma gazela solta que por ali faz festa. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacam, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas seu arco permaneceu firme e os seus braços continuaram fortes, ágeis para atirar. Pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor com P maiúsculo, a rocha de Israel. Então aqui, se referindo a Jesus. Glória a Deus, aleluia, Deus. Pelo Deus de seu Pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos das fertilidades da fartura. As bênçãos de seu Pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fonte daquele que foi separado dentre os seus irmãos. Benjamim é um lobo predador. Pela manhã devora a presa, e à tarde divide o despojo. O que é isso aqui? O pai dele estava falando o quê? Eu não entendi. O pai dele estava bem velho, né? Jacó, se não me engano, é isso? Jacó. Que depois virou Israel o nome dele. Não sei se eu estou falando errado, eu posso estar confundindo aqui. Mas Jacó, ele começou a falar essas coisas bem no finalzinho da morte dele, né? Praticamente já nos seus últimos dias de vida. A morte de Jacó. São esses os que formaram as 12 tribos de Israel. E foi isso que seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. Uau! Então essas são as 12 tribos. Caramba, coisa linda. A seguir, Jacó deu-lhes esta instrução: Estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita. Agora, por que essa preocupação de... Isso aqui eu não entendo, essa parte. Por que a preocupação de sepultar junto aos meus pais? Será que é só uma coisa terrena mesmo, ou não? Ou é tipo uma instrução de Deus mesmo isso, né? Não sei. Bem, a impressão que eu tenho é que sim, né? Que seja instrução de Deus. Pastor Pedro. Mais uma palavra do dia aqui, da noite, né? Ele sempre bota uma palavra de noite para a gente dormir bem. Gênesis 49, 30. Na caverna do campo de Macpela, perto de Mamre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, com propriedade para a sepultura. Ali foram sepultados Abrão e Sara, sua mulher, e Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar essas instruções, seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Olha isso, cara. Ele falou e morreu. O expirar aqui tem a ver com esvair-se, né? Tem a ver com acabar, acabou, né? Expirou. Ali a alma dele se foi. Expirar. Expelir o ar, né? Tem o expirar nesse sentido, mas não é o caso. Tem até a ver, né? Porque tem a ver com a última vez que você solta o ar, né? Aí você não vai respirar mais. Exalar. Aqui, ó. Semelhante morrer, tá vendo? A gente é usado esse termo também quando a pessoa dá o último
expiro dela, né? Quando você joga o ar para fora pela última vez, é o expirar. E aí, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Vamos ver como é que a outra Bíblia, com a outra versão, fala esse termo aqui, essa parte finalzinha ali. Vamos ler aqui o Gênesis 50, ou é 49? Quarenta e nove. Gênesis 49. Jacó abençoou seus 12 filhos. Os 12 filhos são as 12 tribos? Que coisa interessante, cara. As 12 tribos de Israel são os 12 filhos de Jacó, cara. Engraçado, mas o abençoar não é só coisa boa, não? Existe abençoar com coisa. Ele falou uma coisa ruim aqui, não falou de algum filho? Ó, Gade será atacado por um bando de ladrões, mas depois os perseguirá. Aser produzirá bons alimentos, tá? Aqui falou coisa boa. Naftali é como uma corça solta que tem lindos filhotes. José é como uma planta perto de uma fonte. Ele dá muita fruta e os seus ganhos sobem pelo muro. José é o mais abundante, vamos dizer assim. Os inimigos atacam... Tá, beleza. Aqui, ó, Benjamim é como um lobo feroz. De manhã devorará a vítima. E à tarde repartirá sobras. Não, aqui não é maldição não. Acho que entendi como se fosse uma maldição. São essas 12 tribos de Israel. E foram essas as palavras que o pai disse. A cada um deu uma bênção especial. Aí a morte e sepultamento de Jacó. Deixa eu ver aqui a parte finalzinha dele aqui. Jacó deitou-se de novo na cama e morreu, indo reunir-se assim com o seu povo no mundo dos mortos. Deixa eu ver na versão ARC aqui. Jacó, acabando, pois, Jacó de dar os mandamentos a seus filhos, encolheu os seus pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Você vê que não falou mundo dos mortos ali em cima, né? Eu acho que com o seu povo no mundo dos mortos, esse termo no mundo dos mortos, não gostei muito disso aqui não. Mas enfim, adicionar aquele termo ali no mundo dos mortos. Enfim, caramba. Tem certas coisas que a gente não tem muito que entrar em detalhes, que aí é Deus e cada um. Vamos entrar então aqui no Gênesis 50, que é o último livro da Bíblia, de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. É o último capítulo de Gênesis, né? É o último capítulo, Gênesis 50. Então amanhã a gente começa um novo livro, se eu não me engano é Êxodo, né? Mas depois eu confiro lá no material. Gênesis 51, onde diz assim: José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. José amava muito o pai dele, né? Coisa incrível. Em seguida deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel, e eles embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Cara, levava 40 dias para embalsamar um corpo na época. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Tem algum mistério por trás disso aqui, cara. Não sei exatamente qual é. Mas tem. Mas eu não esquento muito, que quando Deus quer me revelar, Ele revela. Então um dia, se Ele quiser me revelar, seja feito sempre à vontade dEle. Nunca a nossa. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: Se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento:
Estou à beira da morte, sepulto-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai. Logo depois voltarei. Ô filho, encosta a porta um pouquinho, por favor. Obrigado, filho. Respondeu o faraó: vá e faça o sepultamento de seu pai, como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades da sua corte e toda a autoridade do Egito. E além deles, todos os da família de José, os seus irmãos e todos os da casa de seu pai, somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. Carruagem e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. Chegando à eira de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz, com grande amargura. Ali José guardou 7 dias de pranto pela morte de seu pai. Uau, cara, uau. É interessante isso aqui, porque 7 dias. Guardou 7 dias de pranto. A morte de uma pessoa, né, cara, é muito triste. Doente querido, né? Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na ira de Atade, disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado Abel Mizraim. Assim fizeram os filhos de Jacó o que este lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Mari, que com o campo Abraão tinha comprado de Efron o Hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com todos os demais que tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tivesse rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Olha isso aqui. Aí os irmãos de José, né, que tramaram contra ele, venderam ele como escravo, depois encontraram ele no Egito como quase que o rei do Egito, mas ele só estava abaixo do faraó, entendeu? Então, e o faraó deixou tudo nas mãos dele. Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhes que perdoe os erros e pecados, meu amigo. Ele não falou nada disso aqui. Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos de Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Mas o pai dele pediu mesmo? Não estou lembrando dessa parte aqui que o pai dele pede. Para mim não pediu, não estou lembrando dessa parte. Eu acho que não pediu nada, eles só ficaram com medo de José. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Olha que coisa incrível que ele falou, cara. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Cara, isso aqui é uma baita lição. O que José fez. Não é à toa que Deus escolhe pessoas incríveis. Abraão, Moisés, José, né? São pessoas extremamente incríveis. Deus não escolhe qualquer um. Tudo bem que todos são filhos, mas Deus se aproximou mais desses, né? Mas por quê? Ele pode se aproximar de nós? Pode.
Mas nós estamos dispostos a fazer o que esses caras fizeram? A sofrer, por exemplo, o que José sofreu. E mesmo assim acreditar em Deus, saber que Ele estava na frente de tudo. E que não importa o que acontecesse com ele, Deus estava na frente. E aí? Será que não é isso que nos diferencia de Moisés, de José e de Abraão, por exemplo? De Noé, né? Foi o único justo na época dele. O único, de milhares e milhares de pessoas. Só tinha um justo, era Noé. E aí? Se um foi justo, por que os outros não foram? E assim vai. Então é a escolha de cada um. Gênesis 50, a morte de José. No verso 22 diz assim: José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos. E viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem juramento, dizendo-lhes: Quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Estou falando, essa preocupação, entendeu? Que eu nem consigo entender, mas provavelmente era alguma coisa da época, ou é de Deus mesmo. Porque qual a diferença faz deixar os ossos lá? Entendeu? Morreu, está morto. Morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Isso aqui também era uma tradição, né, para o grande escalão da época lá do Egito, ser embalsamado. Né? Enfim, terminamos Gênesis, coisa linda. Então, Êxodo, amanhã vai ser Êxodo mesmo, como eu havia imaginado. Então, eu acredito que o pessoal da Maranata, eles vão pegar o Pentateuco todo, né? Pegar os 5 primeiros livros, depois eu não sei o que eles vão fazer. Né? Daí eu não faço ideia. Seria isso aqui, ó. Seria esses 5 aqui, né, que é o Pentateuco. Eu acho que eles vão seguir essa sequência aqui, depois vai para Josué, Juízes, vai pegar os livros históricos. Eu acredito que sim, tá? Eu acho que vai seguir a sequência normal da Bíblia aqui, vai seguir reto, vai lendo na sequência. Eu acho uma sequência boa, né, que eles fizeram. Vou até voltar aqui para vocês verem aqui, ó. Ele lê em 3 partes, né, em paralelo em 3 partes. Então a gente acabou aqui Gênesis e vamos para Atos, depois Salmo. Então estamos em Atos 4. Ontem foi Atos 3, hoje é Atos 4. No meu título está assim, ó, Pedro e João perante o Conselho Judaico. Isso aqui lembrando que é a Bíblia NVI. Nova versão internacional. Atos 4:1 diz assim: Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Os saduceus eram um povo da época e capitão da guarda do templo e sacerdotes. Os sacerdotes também eram os principais líderes lá, né, religiosos da época. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Exatamente. 3. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Caramba! Olha quanta gente tinha, né, cara, no local, né? 5.000 homens. E isso vem se propagando, né? Vem se alastrando. As pessoas vão crendo e vão passando umas para as outras, né? Por isso que chegou até os tempos de hoje. E claro, né, com a permissão de Deus e com... Deus queria que fosse assim, né? Chegasse a todos, né?
Por isso que quando Jesus vai dar uma ordenança, né? Ide e pregai o evangelho para toda criatura. Então, fazer o ide de Jesus. No dia seguinte, a autoridade, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Se não me engano, era Alexandre o Grande, né? Conhecido como Alexandre o Grande. Se eu não me engano, não tenho certeza, que eu sou meio ruim em história, sou péssimo em história, na verdade. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores de todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Eu uma vez ouvi um pastor falando, pregando, né, que naquela parte de Pedro, né, Pedro é a pedra e tal, mas a pedra é Jesus, né? Bem, isso aí segundo lá o pastor estava pregando, né? Mas eu não sei dizer exatamente, então não vou entrar em detalhes que eu não conheço muito. Vamos esperar crescer na graça e no conhecimento, é o que fala a palavra de Deus. Então vamos crescendo devagarinho, né? Que não se cresce do dia para a noite. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha só que interessante. E como podiam ver ali com eles os homens que foram curados, nada podiam dizer contra eles. Exatamente. Assim ordenaram que se retirasse do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. E aí? Olha a palavra de sabedoria aí, cara, coisa incrível. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois dessas ameaças, eles o deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Que interessante. Mais de 40 anos. Olha que interessante isso. A oração dos crentes. Atos 4, 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes, os sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem tua palavra corajosamente
estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Olha isso, hein? Ai, ai. Ai, dá vontade de espirrar, calma aí. Se eu der uma pausa aqui e espirrar, você não me perdoa, tá bom? Os crentes repartem os seus haveres. 4:32. Da multidão que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Olha que coisa linda. Hoje, quando você compra uma bicicleta, não, a minha bicicleta, né? O meu celular, a minha caixinha de som, a minha, meu. Esse pronome possessivo, né, cara? Minha, meu, minha. É muito, muito forte na nossa carne, né? A nossa carne quer tudo pra gente, né, cara? É minha casa, é minha piscina, é meu não sei o quê, é minha árvore. A árvore virou até dela, tá? Não é de Deus, não. É minha árvore. Por quê? Porque tá na minha casa. Tudo é minha. Olha só que interessante. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse. Então, se eu estava com uma blusa, a blusa é de todo mundo. Se eu estava com a calça de todo mundo. Se eu estava com uma cambuca de todo mundo. Isso é muito interessante. Né? Muito, muito interessante. É uma lição de vida para a gente. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos. Olha que coisa mais linda. Olha isso aqui. Quando a pessoa cria em Deus ali, ela fazia isso, ela comprava tudo vendido, deixava no pé dos apóstolos, porque sabia que os apóstolos iam usar da melhor forma possível para o povo, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Olha essa coisa linda. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira. Essa história aqui é bem triste, eu conheço essa história aqui, eu já li uma vez. Eu li até Atos 12, se não me engano, ou 14, não estou lembrando agora. Então estou relendo Atos. Vamos lá, vamos ler a história de Ananias e Safira. Mas é uma lição para a gente. Atos 5:1. Um homem chamado Ananias com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Olha só que interessante, vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Olha só, ele reteve parte do dinheiro para si. E aí? Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Olha isso, revelação de Deus. Deus revelou a ele. Tanto é que ele não perguntou nada, ele só afirmou e foi falando, pronto. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Então ele mostrou o valor, né? Sim, foi esse mesmo. Mas ela não tinha guardado um pouco. Ela não falou, foi esse mais o pouco que tem guardado. Ela não falou nada. Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés do que sepultaram seu marido, e eles a levarão também.
Meu Jesus! No mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. O Senhor tem misericórdia de nossas vidas. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Cara, isso aqui é uma coisa seguinte, mostra que a gente não deve brincar com as coisas de Deus. As coisas de Deus é muito, muito, muito séria, cara, muito séria mesmo. Glória a Deus, louvado seja Deus. Os apóstolos curam muitos doentes. Atos 5, 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e eles eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns. Interessante isso também. Afluíam também multidões das casas das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espírito imundo, e todos eram curados. Os apóstolos são perseguidos. Atos 5,17. Então o sumo sacerdote e todos seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Lembra que a inveja é o primeiro grande pecado, né? Foi quando Satanás invejou o trono de Deus. Né? Inveja é um sentimento muito ruim. Já tive algumas vezes inveja, é um sentimento muito, muito, muito triste. E não foram muitas, tá? Foram poucas, mas essas poucas me incomodou bastante, porque geralmente não tem, mas às vezes que eu tive, e eu ficava perguntando, Deus, por que eu estou tendo inveja? Por quê? Bem, não assim exatamente, mas pensando na minha cabeça, né? Por que eu estou sentindo inveja dessas pessoas e tal? Mas enfim, não gostaria de falar desse assunto, mas acabei falando. E como eu falei, não é um sentimento que me toma todos os dias, tampouco, sei lá. É bem raro, mas já aconteceu. Tá? Já aconteceu. E é um tipo de coisa muito triste. Por isso, 18. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram os sumos sacerdotes e seus companheiros, convocaram o Sinédrio, toda a Assembleia dos líderes religiosos de Israel. Aqui está descrevendo o que é Sinédrio. E mandaram buscar os apóstolos na prisão. Atos 5, 22. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não o encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordem expressa a vocês para não ensinarem neste nome,
Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Se referindo à morte de Jesus, né? Já que tinha sido crucificado lá na época. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus do nosso antepassado ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Depois o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão aos pecados. Isso aqui é muito lindo, cara. Muito, muito, muito lindo. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Ô Senhor, nos perdoe, Jesus. Tenha misericórdia, Senhor. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer com esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando-se ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, nesse caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Uau! E aqui veio direto do céu uma palavra de sabedoria. Coisa incrível, cara. Que coisa incrível. Deus deu uma palavra de sabedoria para esse rapaz. Como é que é o nome dele? Gamaliel. Caramba, caramba. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do seu nome. Olha que coisa incrível. Cara, eles foram chicoteados, tem noção? Hoje a gente não aceita nem ser empurrado, nem ser empurrado. Eles foram chicoteados, saíram felizes por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Do nome, né? Obviamente não precisa falar o nome de quem mais. O nome de Jesus, obviamente, né? Tá até N maiúsculo aqui, o santo nome de Jesus. Todos os dias, no templo e de casa em casa. Olha que coisa linda, cara. Olha isso aqui, coisa linda. Olha aqui, meu pastor. Olha aqui, pastor. O que a gente tem que fazer, pastor? Todos os dias, no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo, pastor. Olha isso aqui, pastor. Vou até mandar para o senhor isso aqui, ó. Vou separar aqui e depois mandar para o senhor. Deixa eu mandar logo agora, então. Não sei se eu mando para todo mundo, se eu mando. Manda só para o pastor. Coisa linda, Jesus. Então chegamos a Atos 5, terminamos aqui lendo essa coisa maravilhosa que é todos os dias no templo e de casa em casa. Que coisa linda, cara. Isso aqui, ó. Tá na Bíblia, tá em Atos 5, 42, galera. Coisa linda. Arde no meu coração isso aqui, fazer isso, e de casa em casa, falando com as pessoas. Coisa linda, Jesus. Está aqui em Atos 5, 25, 24. Deixa eu até voltar aqui, quero conferir. 5, 42. Que eu falei ao contrário, eu sou todo ao contrário, sou todo invertido. Atos 5, 42. Coisa linda, Jesus.
E por fim, vamos ler Salmo 24. Hoje é dia 25, né? 24 foi ontem. Salmo 25. Cada dia um salmo, são 150 salmos. Então vai dar para 150 dias, o que dá quase um ano praticamente, lendo o livro de Salmo. Um salmo por dia. Eu acho tão lindo, cara. Salmo é tão incrível. Já lemos 24 salmos, vamos para o 25º. A ti, Senhor, eleva minha alma, em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Olha que coisa maravilhosa. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu é Deus, meu Salvador, e a minha espada, minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão, da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembre dos pecados e transgressões da minha juventude, meu Jesus. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor. Por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade, para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Jesus, me salve, Jesus. Por favor, Deus, tenha misericórdia. Volta-te para mim e tenha misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Por favor, Deus. Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Guarda minha vida e livre-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. Amém. Glória a Deus. Israel hoje representa a igreja, né? Nós, né, no caso, né? A igreja somos nós e representa a gente. Ó Israel, liberta. Ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. Então está dizendo, nos liberta de todas as aflições, em outras palavras. Muito lindo isso aqui, muito, muito lindo. Então, Salmos 25. Então, hoje nós ficamos aqui uns 40 minutos, eu acho. Deu mais ou menos a live de hoje. Nosso tijolinho do dia 25 de janeiro de 2022. Uau! Caramba, deu uma hora. Parecia 40 minutos, parecia que foi menos. Mas isso aqui não faz diferença, cara, porque o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Amém. Obrigado, Luiz, pela visita aí. Jesus te chama, alimentando que tem fome e resgatando almas para o reino de Deus. O Luiz é uma pessoa incrível, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que busca ser melhor a cada dia. E é um grande exemplo para nós, né? Assim como grandes homens na Bíblia, né? Eu considero o Luiz também um grande homem de Deus e uma grande inspiração para todos nós. Eu só não falo isso para ele diretamente, abertamente, assim, sempre, né? Se ele estiver vendo aqui, ele vai saber, mas vai ouvir pela primeira vez, talvez. Mas eu considero ele um cara muito, muito, muito reto. É claro, não é perfeito, como ninguém é perfeito. Não tem perfeito nesse mundo. Mas é uma pessoa reta, justa e que temente a Deus, que é o principal, né? O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Isso está lá em Provérbios, que a gente vai ler em breve. Fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de vocês. Passamos aqui uma hora juntos. Passou voando, para mim parecia 40 minutos, até menos, mas o tempo passou bem rápido. E a gente viu bastante coisa hoje. Vimos Gênesis 49, 50, Salmo 25 e Atos dos Apóstolos 4. E aqui o
aqui é a pessoa que redigiu o texto, né? E dá contribuição todos os dias, né? Cada dia ele dá uma contribuição. Aqui ele fala de Gênesis 47, 7 a 9. Os dias dos anos da minha peregrinação são 130 anos. Poucos e mais foram dias dos anos da minha vida. Aí aqui ele fala, né, explica algumas coisas e tal. Então, tem vezes que eu leio, tem vezes que eu não leio isso aqui, mas para mim o que mais importa mesmo, o meu foco aqui, é ler a palavra de Deus na íntegra durante esse período de um ano, beleza? Então agradeço a presença de vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Deus os abençoe.